Meu nome é André Fontana, como foi apresentado. Eu trabalho na Igreja Batista Água Viva, em Vinhedo, na Iba Viva. Eu estou lá há 23 anos como o pastor, um dos pastores daquela igreja. O meu título é pastor titular, pastor sênior, pastor principal. Eu verdadeiramente não gosto desse título porque eu acho extremamente arrogante, né? O que é você? O pastor presidente da igreja. Eu prefiro o pastor que manda. Então sou eu esse, lá naquela igreja. Não acho arrogante quando eu falo o pastor que manda, mas essa é a minha função naquela igreja. Estou lá, sou casado há 28 anos com a Dani e nós temos 2 filhos, o Pedro e o Felipe. O Pedro casou faz um mês e o Felipe está casado há 1 ano, ou seja, lá em casa nós vivemos o doce sonho da síndrome do lar vazio. Tem gente que diz que é horrível, mas eu abri a geladeira e a Coca-Cola que eu abri ontem está lá. Para mim isso é um sonho. Ninguém fala, se o filho está na casa com a nora, ok, a minha Coca-Cola está lá. Isso para mim é um sonho. Essa é a síndrome do ninho vazio. Se é essa, eu estou feliz. Mas, pela graça de Deus, minha família toda, ela é bem firme com o nosso Senhor Jesus Cristo. São comprometidos diariamente numa busca constante de conhecê-lo pessoalmente. Trabalham arduamente também na nossa igreja. Então, a minha família, eu tenho o privilégio, mas ao mesmo tempo o temor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo de ter uma família que de fato é uma família que busca a Jesus Cristo. Isso para mim enche meu coração de alegria e de segurança. Eu trabalho como o pastor que manda naquela igreja, mas eu também tenho desenvolvido, e talvez seja o meu lado mais forte, um trabalho de acompanhamento com jovens pastores e formação de jovens pastores. Na verdade, esse tem sido o trabalho que eu tenho desenvolvido desde quando eu comecei de fato a trabalhar como pastor. Eu estou há 23 anos na Iba Viva, mas trabalhei 10 anos também na Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. E desde o Morumbi, depois entrando na Iba Viva, a minha pegada maior tem sido a formação de jovens pastores. O meu sonho é ser muito mais conhecido pelos líderes e pastores que formei do que pela igreja que deixei. Então tenho me empenhado bastante nisso. E falar de geração em geração para mim é algo que queima muito meu coração. E eu queria conversar com vocês hoje, porque o tema que me foi proposto é servindo a nossa geração. E eu queria te convidar a abrir o texto de Efésios capítulo 3, e a gente vai ler do verso 14 a 21. Efésios capítulo 3, do verso 14 ao verso 21. E nesse texto Paulo diz assim: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Paulo era um sujeito que orava, e ele gostava muito da oração. A maior parte das cartas dele, ele abre falando ou fazendo menções das orações que ele tem feito por aqueles a quem ele dirige a carta. Sempre dou graças a Deus quando me recordo de vocês. E aí ele vem falando sempre este conteúdo a respeito das orações e a importância da oração na vida dele e o quanto ele ora. Neste texto do capítulo 3, por exemplo,
ele faz 4 orações, uma no versículo 1, uma segunda no verso 14, uma terceira no verso 16 e depois no verso 17. São 4 orações que ele fala. Nós vamos pensar nas 3 últimas, essa que entra do verso 14. E ele termina essa oração e ele faz algo, ou ele coloca algo dentro dessa oração que é interessante, porque ele vai dizer: àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo faz uma oração no qual ele envolve as gerações. Ele faz uma oração aonde as gerações fazem parte do objetivo daquelas orações. Ou seja, ele começou a orar no verso 14, e ele está se colocando no verso 14 de joelho, mas o objetivo dele de estar em joelho é para que as gerações pudessem ser alcançadas. Isso é bacana, porque Paulo tinha isso na cabeça, e hoje a gente vai conversar um pouco a respeito desse texto de Éfeso, e amanhã eu quero trabalhar um pouco mais de como Paulo tinha essa consciência da importância do investimento em gerações. Tanto ele tinha, que quando ele faz essa oração, ele envolve essas gerações. E agora, o que é interessante da gente pensar é que esta carta, ela está inserida num bloco que faz todo o contexto ser modificado. Ou seja, nos textos 1, 2 e 3, nos capítulos 1, 2 e 3, Paulo está trabalhando um assunto. E aí ele, com essa oração, ele muda a tonalidade do assunto para uma outra realidade. E esta realidade, ela é impactante na nossa vida. Então eu vou começar dizendo para vocês o seguinte, que a primeira oração de Paulo, no verso 14, ele faz um apelo ao paradoxo do lugar. E ele vai falar de um lugar nos primeiros 3 capítulos e de um outro lugar nos 3 últimos capítulos. Por essa razão ele diz: ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Paulo repete aqui uma oração feita por Jesus. Paulo traz aqui um adendo ou um anexo de uma oração que Jesus não fez, mas ele nos ensinou. Ele nos ensina a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, ele vem dizendo o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Da mesma forma como Paulo está chegando aqui dizendo: a minha oração é: por essa razão eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. O mesmo apelo que Jesus faz, Paulo também faz. Quando Jesus ele apresenta a oração do Pai Nosso, ele está dizendo o seguinte: olha, quando vocês forem orar, aqui está um modelo de oração. E o modelo de oração, ela é direcionada ao Pai que está nos céus, e ela pede para que a vontade dele seja feita tanto nos céus como na terra. É uma oração aonde vai aproximar o céu da terra, aonde o que acontece no céu, no coração do Senhor, no coração do Pai, seja algo que também acontece no coração daqueles que estão na terra. Ele faz essa oração como quem pedisse, ele ensina essa oração como quem pedisse para que a distância entre os céus e a terra fosse a mínima possível. Em outras palavras, Jesus traz um contexto interessante. Ele traz um contexto de que existem 2 lugares: existe o céu e existe a terra. Nessa oração, Paulo está dizendo que também existem 2 lugares. Ele está dizendo: por essa razão eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. 2 lugares. Para nós entendermos isso, nós precisamos ir lá para o começo da carta de Éfeso,
quando ele começa a carta dizendo o seguinte: eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e ele vem falando e se apresentando, e aí ele vai dizer aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Um paradoxo de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Vocês estão em Cristo Jesus e vocês estão em Éfeso. E essa é a nossa realidade. A nossa realidade é de estar em Cristo Jesus e em Éfeso. E para que as gerações sejam alcançadas, Paulo faz o apelo na sua oração a essa realidade de estarmos em dois lugares ao mesmo tempo. E a carta de Éfeso, ela vai trabalhar exatamente a respeito desse assunto. Quando nós lemos a carta, os capítulos 1, 2 e 3, nós vamos ver o que é estar em Cristo Jesus. Quando a gente chega no capítulo 4, 5 e 6, nós vamos entender o que é estar em Éfeso, a realidade de estar em Éfeso. E este texto dessa oração, que são feitas 3 orações numa só, é aquela parte que vai fazer a transição que une de fato a realidade de estar em Cristo e em Éfeso ao mesmo tempo. Por exemplo, quando nós olhamos para o que é estar em Cristo, nós vamos ver o seguinte: logo de cara, no verso 3 do capítulo 1, diz que já temos toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e essa é a nossa realidade. Estamos em Cristo Jesus e já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, ou seja, nós não carecemos, precisamos, necessitamos de nenhuma outra bênção, porque toda a sorte, toda a diversidade de bênçãos que havia para ser doada a nós, já nos foi, já recebemos, já temos isso. Já somos abençoados em Cristo Jesus na integralidade, ou seja, não há mais nada em Cristo Jesus que nós precisemos, porque nós já fomos abençoados em todos os sentidos. Ele continua dizendo também que nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis e predestinados para sermos adotados como filho, nos versos 4 e 6 do capítulo 1. E é interessante como nós promovemos discussões e às vezes até brigas por termos bíblicos que não vale a pena ficar brigando ou discutindo, porque o texto está dizendo que foi feita uma escolha e foi feita uma predestinação. E aí tem gente que vai se levantar dizendo: é isso mesmo, Deus escolhe, Ele nos predestina, somos calvinistas, e por causa disso nós temos que ler a Bíblia compreendendo isso dessa forma. E se você compreende isso, você jamais poderia cantar eu escolho Deus, porque você não escolhe. Mas é interessante quando a gente lê a Bíblia, que todas as vezes que ele fala do movimento de escolha, de predestinação, de presciência de Deus, sempre está atrelado a um propósito. E a gente deveria discutir muito mais o propósito do que a ação, porque o texto está dizendo que nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis, e fomos predestinados para sermos adotados como filho. E isso é estar em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é ser santo e irrepreensível. Estar em Cristo Jesus é ser adotado como filho. Essa é a realidade. Nós estamos em Cristo Jesus, portanto somos assim, temos essa marca, essas características. O verso 7 vai explicar o porquê disso, porque ele vai dizer que nós temos o perdão do pecado, que estar em Cristo Jesus é aquele que não tem mais o pecado como algo que o condena, como algo que o considera culpado. Pelo contrário, em Cristo Jesus, o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Em Cristo Jesus, a condenação do pecado já não nos pesa mais. Em Cristo Jesus,
o pecado é algo que já não tem mais valor para nós, porque Cristo pagou o preço do meu pecado naquela cruz. E ao ressuscitar no terceiro dia, ele venceu a morte, que é consequência do pecado. Portanto, se Cristo ressuscitou, o pecado foi vencido, e o pecado sendo vencido, ele já não tem peso sobre mim, e eu posso ser santo e irrepreensível, porque o pecado também me deu a condição de ser adotado como filho, e como filho, o Pai faz tudo por nós, e já nos deu tudo o que precisávamos, e já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Mas você vai dizer para mim, mas como isso é possível, André? É possível porque o texto continua dizendo nos versos 13 e 14, que temos o selo do Espírito Santo, que é a garantia da nossa salvação, ou seja, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Portanto, não é por mérito, ou por esforço, ou por disciplina, ou por vontade própria, ou por domínio próprio, que eu consigo me tornar santo e irrepreensível vencendo o pecado, mas é porque o Santo Espírito de Deus habita em mim, e Ele opera em mim, tanto o querer como o realizar, e portanto estar em Cristo é esta marca, é assim que eu sou. Por isso que eu acho boba a discussão da predestinação. O propósito para mim fala muito mais alto, porque a garantia não é se Ele me escolheu ou não, mas a garantia é se o que Ele fez está sendo evidenciado na minha vida pelo seu propósito, e isso é salvação, isso é estar em Cristo, isso é já ter tudo o que eu preciso. E ele continua dizendo o seguinte, olha, eu vou deixar bem claro para vocês o que é estar em Cristo. Antes vocês estavam mortos nos seus próprios pecados e desejos e transgressões, e vocês estavam mortos porque vocês têm uma natureza humana que é tendenciosa à rebeldia e a se distanciar de Deus, e Deus deu vida a vocês enquanto vocês estavam mortos por causa das suas transgressões e seus pecados. E digo mais, vocês estavam numa cultura, num mundo, que este mundo e esta cultura, ela só promove o contrário da vontade e dos valores de Deus. Ela te distancia de Deus, ela te deforma em relação a Deus. Portanto, vocês vivem num mundo que tem essa marca. E ainda mais, existe o diabo, o espírito que está sobre esta criação, que o instiga cada vez mais a correr de Deus, e esta é a marca daquele que está morto. E morto é isso. Meu pai é falecido há 6 anos, ou 7 anos, estou ficando velho, já não lembro, mas o fato é que quando meu pai faleceu, eu e meu irmão, meu filho mais novo, nós tivemos que trocá-lo, vesti-lo para colocá-lo no caixão e ser enterrado. Ele estava morto, numa sala que chama purgo, ele estava em cima de uma mesa. Qualquer coisa que eu ou meu filho fizéssemos com ele, ele não percebia, ele não sentia, ele não sabia, porque ele estava morto. O morto não consegue sentir, ver, ouvir, não consegue fazer nada, porque está morto. E Paulo vem dizendo, vocês estão em Cristo, e estar em Cristo é estar vivo, porque Ele deu vida a vocês. Estar em Cristo é o pecado já não mais valer, porque vocês são salvos mediante a graça, por intermédio da fé, não por obras, para que ninguém se glorie, porque vocês agora foram feitos criação à imagem de Cristo, e é por isso que vocês estão em Cristo,
e estar em Cristo é uma realidade que eu e você vivemos já. Só que ele continua com mais um propósito, finalzinho do capítulo 2. Aí Paulo diz o seguinte, aos judeus e aos gentios: vocês agora estão em Cristo. Gentios, eu quero que vocês saibam uma coisa. Aquela promessa que foi dada a Abraão, ela não se limitou à nação de Israel. Aquela promessa de que veria o Messias, o Cristo, ela hoje é estendida para vocês, gentios, também. E ainda digo mais, Paulo acrescenta, a realidade, gentios e judeus, é de estar em Cristo, significa que o muro da inimizade que existia entre vocês foi destruído, e dos dois ele fez um, e essa é a realidade de estar em Cristo. E é assim que Paulo fala, e ele vai trazer essa realidade na carta toda, que dos dois ele fez um. Ele vai pontuar a carta inteira, dizendo que aquele que está em Cristo, este que está em Cristo, vive num corpo que o torna um com outros, e não há mais divisão, porque o corpo não pode ser partido, o corpo é único. E tanto é que ele vem trabalhando o conceito mais tarde de que esse muro da inimizade foi tirado, foi derrubado, foi destruído, e dos dois ele fez um, que ele vai dizer o seguinte: mulheres, sede submissas aos seus maridos, porque Cristo é o cabeça da igreja e o marido é o cabeça da casa, portanto você deve ser submissa ao seu marido. E digo isso porque o muro da inimizade foi tirada, e dos dois agora existe um. E é por isso que eu falo a vocês também, maridos, que vocês devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E isso é possível porque o muro da inimizade foi tirada, e dos dois agora vocês são um. Digo mais, pais, vocês podem criar os seus filhos sem os levar à ira. Da mesma forma, filhos, agora vocês podem honrar os seus pais, porque é o primeiro mandamento com promessa para que vocês tenham vida longa. E sabe por que vocês podem fazer isso? Porque o muro da inimizade foi tirada, e dos dois vocês agora são um. E digo mais, mestres, escravos, senhores, vocês agora podem ser um. O escravo pode trabalhar para o Senhor como se trabalhasse para Deus, porque o muro da inimizade foi tirado, e dos dois agora vocês são um. Da mesma forma que vocês, senhores, vocês podem agora aprender com seus escravos, porque no reino de Deus tem essas coisas. O muro da inimizade é tirado, e vocês agora estão em Cristo, e dos dois foi feito um. E a gente aprende isso com a carta de Filemão. Então ele vem dizendo essa realidade do que é estar em Cristo. Estar em Cristo é isso. Estar em Cristo tem essa marca. Estar em Cristo é viver de acordo com essa transformação toda integral que te insere num corpo que a partir de agora você é um. Mas ele vai falar também aos santos e fiéis que estão em Cristo, mas que também estão em Éfeso. E essa é uma outra realidade. É estar num outro lugar ao mesmo tempo. É estar em Cristo e estar em Éfeso ao mesmo tempo. E Éfeso não era bolinho, gente. Éfeso era complicada. Uma cidade com uma importância comercial muito grande. Uma cidade que havia muito comércio, porque ela era a entrada na Ásia Menor. Qualquer um que quisesse vir da Europa para a Ásia Menor passaria por Éfeso. Então Éfeso era uma cidade portuária e estratégica. Acontecia muito comércio lá dentro. Éfeso era uma cidade grega,
Então, o movimento do crescimento da lógica, da dialética, das compreensões maiores estava sendo vivido dentro daquela cidade. A razão sendo favorecida, a razão sendo desenvolvida a despeito da fé. Mas Éfeso também era colônia do Império Romano, e o Império Romano gostava muito de Éfeso, porque Éfeso era uma cidade que tinha recursos, e o Império Romano, a única coisa que ele fazia era recolher os impostos e mandar para Roma. Então, sendo uma cidade deste naipe, para eles a cidade era boa. Religiosamente falando, Éfeso era uma bagunça. Éfeso tinha em torno de 50 deuses, 50 ídolos. Diana era uma delas, a deusa da caça. E esses ídolos, em geral, estavam atrelados a algum tipo de comércio. A deusa da caça, que protegia a caça, que protegia aqueles que iam abater para vender carne. E todo o culto a Diana era um culto que se clamava para que as caças fossem bem-sucedidas, mas que sempre terminava em imoralidade. Na verdade, isso era praxe naquela época. E havia no templo de Diana, uma das maravilhas do mundo, sacerdotisas que serviam aos homens com o sexo, a prostituição, para que eles pudessem cultuar a Diana. Então a mulher era sacerdotisa no templo de Diana, aonde servia dessa forma e dessa maneira. Existia um outro deus, por exemplo, Baco. Baco é o deus do vinho, e ele era cultuado para que a plantação de vinho, a colheita de uva, plantação de vinho não, a colheita de uva fosse abençoada, consequentemente, o vinho abençoado. E como era comum naquela época, toda culto, toda adoração a um ídolo, que estava ligado a uma determinada desempenho de comércio, ele terminava em imoralidade sexual. Baco, por exemplo, o povo comia, bebia, ia numa sala ao lado e vomitava, para voltar e comer, beber, além do que, uma imoralidade sexual rolando brabamente nestas celebrações. Por isso, quando Paulo chega no capítulo 5 e diz assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos no Espírito, a ideia no original é: não vos encheis de Baco, mas enchei-vos do Espírito. O estar em Éfeso era complicado, porque era você estar em Cristo e estar inserido num sistema que tinham esses cultos, aonde eram como cooperativas, que para que o seu negócio funcionasse, de uma certa forma você tinha que estar associado e participando dessas celebrações. Além do que, tinha mais um detalhe: estavam debaixo da colônia do Império Romano, e o imperador romano tinha uma característica interessante: ele se via como um deus. Ele não era um semideus, ele era Deus, e ele era cultuado como tal. Existiam os cultos imperiais, onde o povo ia para adorar o imperador, porque o imperador se via como uma figura divina, e ele tinha a vontade suprema. Por exemplo, Nero olhou uma região, disse: eu quero essa região, tocou fogo nessa região, ficou tocando fogo dias e pós-dias. Após apagar o fogo, ele lança um empreendimento naquela região. Aí o pessoal diz: foi você que queimou, Nero. Não, foram os cristãos. Então agora vamos buscar e começar uma perseguição a esses cristãos, porque sou eu que mando, eu que decido, eu faço o que eu quero, porque afinal de contas eu sou Deus. Eu determino que pegue fogo e também determino de quem é a culpa, e quando determino de quem é a culpa, eu defino a sua condenação: vamos matar os cristãos. Da mesma forma,
como um imperador, ele nem se vestia. Existiam as serviçais que o vestiam. A comida era preparada por outros. Se ele olhasse para a esposa de alguém e dissesse: eu quero essa mulher, ele tinha o direito de posse, porque ele era Deus. E o povo ia para esses cultos imperiais adorá-lo, falar bem, cantar louvores para ele, porque ele era um Deus. E se ele chegasse e dissesse o seguinte: olha, eu quero aquela região ali, vamos invadir aquela região e vamos tornar uma colônia nossa, e ali a gente vai arrecadar os impostos, porque eu estou querendo mais dinheiro. Você que era homem, era obrigado a ir, e você ofertava a sua vida, e muitas vezes você morria por causa do imperador, porque ele se via como um Deus. E ser cristão, numa sociedade grega e numa sociedade romana, não era fácil. Não era fácil. E Paulo está dizendo: eu estou escrevendo aqueles que são santos, e a gente já viu a marca dos santos, mas também estou escrevendo aqueles que estão em Roma, em Éfeso. Escrevo aos que estão em Cristo, e escrevo aos que estão em Éfeso. E estar em Éfeso não era fácil, estar em Éfeso era difícil, porque Paulo vem a partir do capítulo 3, dizendo o seguinte: é necessário que vocês sejam completamente humildes e dóceis, vocês sejam pacientes, vocês suportem uns aos outros com amor. É necessário fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, pois o muro da inimizade foi tirado, foi destruído, e agora cabe a vocês manterem este vínculo da paz. É necessário crescer pela edificação mútua, em que cada um realiza a sua função dentro do corpo. É necessário despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem, pois esta é a marca daquele que está em Cristo e em Éfeso ao mesmo tempo. E eu estou escrevendo isso para vocês, nesse paradoxo do lugar, de estar em dois lugares ao mesmo tempo. E na verdade, esta foi a primeira oração de Paulo, aonde ele se ajoelhava por aqueles que viviam em Cristo e em Éfeso, a quem ele dirigiu essa carta. Mas o texto continua também falando da segunda oração de Paulo: quem habita neste lugar. Ele vai dizer: ajoelho-me diante do Pai, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Eu estou orando e me ajoelhando por vocês que estão em Cristo e em Éfeso, mas estou orando também por aqueles que estão num lugar especial, o lugar onde a Trindade habita, o lugar onde o Pai, o Filho e o Espírito habitam. E a verdade, gente, é que Deus sempre quis habitar no meio do seu povo, sempre. Quando a gente olha, por exemplo, a história do povo de Israel no Egito, nós sempre fazemos uma comparação com a nossa vida de escravidão, debaixo do que o próprio Paulo descreve em Éfeso, quando nós estávamos mortos, debaixo do imperador que é do mal. Em Éfeso ele vai falar do Satanás, debaixo de uma cultura que te promove um distanciamento de Deus, porque há muita idolatria nessa cultura, e na nossa cultura existe muita idolatria, e na cultura do Egito existia muita idolatria, e essa idolatria entrava no meio do povo de Israel, e por causa da tendência do coração humano, por ser rebelde em relação a Deus, e tomar as próprias decisões, não confiando que Deus é Deus, e portanto, excluindo o Deus da vida, e fazendo o que bem entende, porque o povo foi para o Egito, porque não confiou
no meio de uma seca e de uma fome, que Deus proveria, e já que o Egito tinha comida, então vamos nós, nosso povo, a nossa família, nos acomodar ali no Egito, porque ali tem comida. Vamos não considerar Deus e vamos nos manter ali. O problema é que foram para lá e se tornaram escravos ali. A história ficou manchada. Foram quase 400 anos de escravidão, de uma pesada mão de um faraó, por causa do próprio pecado, numa cultura que os tornava cada vez mais distante do Deus único e verdadeiro. Só que diz a Bíblia que alguns do povo começaram a clamar, e Deus ouviu o clamor, viu o sofrimento e desceu para mudar a história, e com forte mão, forte braço, os tira do Egito e diz: agora eu vou levá-los para uma terra onde manam o leite e o mel. E para nós sabemos que essa terra, onde manam o leite e o mel, tem a ver com a Nova Jerusalém, a terra que nós vamos herdar quando Jesus Cristo voltar. Mas saindo do Egito e indo para a Nova Jerusalém, ou Canaã, existe um deserto. E esse deserto é isso que nós estamos vivendo agora. Só que o nosso Deus tira o povo do Egito e diz: eu quero habitar no meio de vocês. Durante o dia, eu vou numa coluna de fumaça. Durante a noite, numa coluna de fogo. Eu vou estar com vocês nesse deserto, porque eu sou um Deus que habita com o seu povo. Isso é tão verdade, gente. Isso é tão verdade, que está Moisés no alto do monte, recebendo os 10 mandamentos, e o povo chega lá embaixo, e diz o seguinte: esse Moisés que nos tirou do Egito, desapareceu, sumiu, escafedeu-se. Nós precisamos criar para nós deuses que nos tiraram do Egito. E aí você conhece a história, que tiram os brincos, os anéis, jogam no fogo, e Ló disse: saiu isso aí, e apareceu esse bezerro, e nós começamos a cultuar esse bezerro. Só que enquanto estava lá em cima, Deus vira para Moisés e diz: Moisés, sai da minha frente, porque a minha ira vai se acender com esse povo, e eu vou destruir esse povo todo aqui no Egito, no deserto, e de você eu vou fazer uma grande nação. Deus jamais teria essa conversa comigo, porque eu ia fazer uma lista. Deus começa com Johnny. Não esquece o Juliano, Deus. Acaba esses caras todos. A minha sogra, Deus. Se quiser começar com ela, ok. Mas Deus chega para Moisés, e eu não acho que esse texto é um texto que nos ensina a barganhar com Deus, mas é um texto que mostra que aquele que não sabia nem falar, quando foi chamado por Deus para ser aquele que tiraria o povo do exército, cresceu, amadureceu, se tornou grande, conhecia a vontade de Deus e sabia conversar com o seu Deus. Porque esse Moisés chega para Deus e diz o seguinte: o Senhor não deveria matar esse povo e fazer de mim uma grande nação, porque quem vai ficar mal na fita é o Senhor. As outras nações vão falar que o Senhor tirou o seu povo do Egito para matar no deserto, que o Senhor vai ser um Deus do mal. Não faz isso, espera um pouco. Moisés desce, vai lá embaixo, mata 3.000, bota a casa em ordem, moe aquele bezerro de ouro, joga dentro d'água e diz: agora vai todo mundo beber deste bezerro. E todo mundo bebe. E aí ele volta para Deus e diz: não precisa matar ninguém não, Deus, eu matei, eu fiz o que tinha que ser feito. E Deus diz: está certo, Moisés, então vamos fazer o seguinte. E essas conversas aconteciam num lugar chamado a tenda do encontro,
que era o lugar onde Deus habitava no meio do seu povo, porque Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. E Moisés tinha essa conversa com Deus, como quem conversa face a face. E Deus chega para Moisés e diz: é o seguinte, eu vou mandar um anjo na minha frente. Esse anjo vai lá para a terra prometida, essa terra onde manam o leite e o mel. Ele vai fazer a limpeza, vai dar uma faxinada geral, vai botar para fora todas aquelas coisas que precisa tirar, vai amarrar o que precisa amarrar, vai purificar o que precisa purificar, vai jogar fora o que vai fazer, jogar fora, vai fazer os 5S lá. E aí vocês entram, vão possuir aquela terra. Mas vocês eu não vou com vocês. Povo de dura cerviz, orgulhoso, se eu for com vocês, mais cedo ou mais tarde, a minha ira vai se acender, e não adianta você vir com esse papinho para cima de mim não, Moisés, eu destruo esse povo. Então vão, herdem a terra, mas eu não vou com vocês. Aí Moisés vira para Deus e diz: ok, entendi, o Senhor vai nos dar a terra, vai limpar tudo que está lá, vai fazer a faxina, vai deixar a casa nos trinques, vai entregar para a gente a chave e a escritura, com um apartamento quitado, é o nosso sonho, mas o Senhor não vai estar lá. Que adianta para a gente ter a bênção, mas não ter aquele que nos abençoa? Porque aí Moisés diz o seguinte para Deus: porque é o fato do Senhor habitar no nosso meio, que nós somos diferenciados de todas as outras nações da terra. Que Deus! Aquele Deus que habita no meio do seu povo. A gente chega no Novo Testamento. No Velho Testamento, aquela tenda do encontro, ela evolui, ela se torna um tabernáculo e depois um templo, que parte do maná, a vara de Moisés, a tábua com os 10 mandamentos, são colocados dentro de uma arca e colocado dentro de um lugar do templo, chamado lugar santíssimo, ou santo dos santos, que era o lugar onde Deus habitava no meio do seu povo. Só podia entrar nesse lugar o sumo sacerdote, e para isso ele tinha que estar cumprindo toda a lei, e ele entrava uma vez por ano, e para ele cumprir toda a lei, ele era posto na frente do templo, voltado para a cidade, e ele era banhado pelos outros sacerdotes, porque assim ele estava purificado para entrar no lugar santíssimo, no santo dos santos, aonde Deus habitava no meio do seu povo. E só ele podia fazer isso, porque o padrão e a exigência era o cumprimento total da lei. E a gente chega no Novo Testamento. Jesus Cristo morre às 3 da tarde. O véu do lugar santíssimo se rasga de alto a baixo, dando liberdade a qualquer um que crê no que Jesus Cristo fez, de entrar agora na presença do Senhor Jesus Cristo, e na presença do Deus Pai, e habitar no lugar onde o Deus Pai habita. E isso só é possível porque o nosso Senhor Jesus Cristo morreu e pagou o preço do nosso pecado, e ao ressuscitar ao 3º dia, venceu o nosso arqui-inimigo, que é a morte, nos dando o direito de poder entrar na presença dEle, e habitar aonde Ele habita, porque Deus sempre quis habitar no meio do seu povo, e nós entramos então na presença desse Deus. Mas tem uma coisa: só pode entrar aquele que foi perdoado por Cristo Jesus e levou em consideração a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e dessa forma foi transformado, e estando agora em Cristo. Mas e o padrão? O sumo sacerdote tinha um padrão.
Ele só entrava numa condição: se ele tivesse purificado. E é o Espírito Santo de Deus que nos purifica e nos dá liberdade de entrar no lugar onde Deus habita, porque não é por esforço próprio, mas é pela ação do Espírito. É Ele quem opera em mim e em você, tanto o querer como o realizar. É Ele quem nos qualifica a estar na presença desse Deus. Portanto, eu e você hoje podemos habitar no meio do lugar onde Deus habita, que é a sua igreja, o corpo de Cristo, o lugar santíssimo, e podemos entrar com intrepidez, porque Ele diz: vocês agora são considerados justos, não há mais condenação nenhuma sobre vocês, porque agora vocês estão em Cristo, e o meu Espírito é o selo que garante a entrada de vocês na minha presença. Então você vai ver que a segunda oração de Paulo, ele está fazendo um convite a todos aqueles que habitam em dois lugares ao mesmo tempo, em Cristo e em Éfeso, a habitarem no mesmo lugar. Que lugar é esse? O lugar onde a Trindade habita, o lugar onde a Trindade fez morada, o lugar onde a Trindade se revela no meio da sua igreja. E aí Paulo faz uma terceira oração. Ele vai dizer o seguinte: eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude do Deus triuno. Se nós habitamos no lugar aonde o Deus triuno habita, a marca será viver exatamente como o Deus triuno vive. E o Deus triuno vive em amor. Na teologia da criação, Gênesis 1, o mundo está sendo criado, o Pai fala, o Espírito está passeando sobre a face das águas, e o Verbo faz a coisa acontecer. E no meio deste movimento todo, a Trindade resolve fazer uma reunião e diz: agora nós vamos criar algo diferente nessa criação toda. Nós vamos criar algo que reflita a nossa imagem e a nossa semelhança. Imagem, gente, significa que é aonde Deus vai poder ser visto, porque você nunca se viu que não tenha sido por intermédio de uma imagem, ou espelho, ou uma fotografia, ou um filme, ou seja lá o que for, mas você nunca se viu que não seja por intermédio de uma imagem. Então Deus estava dizendo: eu quero me ver por intermédio de uma imagem. E a semelhança tem muito a ver com aquilo que Deus faz, promove, propõe. E aí Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Primeira pessoa do plural, façamos, significa que é a Trindade falando. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a Bíblia diz que criou Deus, o homem, a sua imagem e semelhança. E aí ele amplifica: homem e mulher os criou. Quando a gente vai explicar a Trindade, às vezes a gente tem dificuldade, né? A Trindade é muito difícil, é um conceito muito difícil da gente entender. Aí vou ensinar para minhas crianças o que é a Trindade. A Trindade é como um ovo. Tem a casca, a clara e a gema, mas é um ovo, é uma coisa só. Uma teologia super apurada, aprimada, que nem Lutero
nem Calvino tiveram a capacidade de ter uma teologia como essa. A teologia do ovo. Outros vão dizer que é como a água. A água tem o estado líquido, sólido e gasoso, mas é água. H2O, é uma coisa só. Como é que a gente apresenta a Trindade? A gente fala assim, ó: Deus, no alto da criação do universo, o Deus Trino disse o seguinte: eu vou criar algo à minha imagem e semelhança, que o universo vai poder enxergar como nós, o Deus Trino, somos. E nós criamos então o homem e a mulher, que dos dois agora eles são uma só carne. Isso é algo tão impressionante que é impossível o ser humano quebrar isso, porque isso é sagrado. Aquilo que Deus uniu, aquilo que Deus fundiu, aquilo que Deus criou como uma coisa só, assim como o Pai, o Filho e o Espírito são, jamais poderá ser separado, porque o casamento revela a Trindade. E eu vou dizer um negócio para vocês que são casados: o mundo caótico que nós estamos vivendo está carecendo de casais que reflitam a Trindade de fato, aonde o amor é experimentado na sua integralidade. O amor é compreendido na sua altura, na sua largura, no seu comprimento e na sua profundidade, e a plenitude de Deus é vista, é experimentada, é tocada, é palpável, é totalmente experimentado por aqueles que vivem dessa maneira, porque foi assim que nós fomos criados. Então Deus cria para que a Trindade seja a realidade, e a Trindade vive num amor perfeito. A Trindade exala amor. A Trindade é uma pessoa só. A Trindade, ela é vista como o centro universal do amor, aonde o amor nasce. Quer descrever o amor? O amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Não, o amor é a Trindade. O amor é a Trindade. A Trindade. O amor é uma pessoa. O meu casamento com minha esposa, a Dani, amanhã ela chega, nós estamos uma semana distantes, desde sábado passado, eu estou longe dela, e ela chega e a gente vai para Gramado, os nossos filhos casaram, a gente vai viver uma lua de mel sensacional, gente. Sensacional. Uma só carne, sensacional. Mas isso é o que a Bíblia nos ensina, que a igreja é o lugar onde o amor da Trindade é refletido. O casamento reflete, mas a igreja reflete, porque é na igreja que a Trindade habita. E portanto, nós como igreja só podemos viver a integralidade do amor da Trindade. É isso que Paulo está orando. Olha que coisa interessante. Aí ele vai ensinar uma oração para a igreja. Ele vai dizer: visto isso, ou dito isso, ensinando que vocês estão em dois lugares ao mesmo tempo, em Cristo e em Éfeso, ensinando e tendo dito que nós habitamos aonde a Trindade habita, consequentemente, vivemos em amor,
como a Trindade vive, só me resta ensinar a vocês uma oração. Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, e só dessa maneira nós influenciaremos todas as gerações. É quando a igreja for isso. Uma igreja não precisa de um ministério de crianças todo equipado, de um ministério de jovens todo equipado, aonde tem PlayStation, tem... Uma igreja precisa, para impactar a próxima geração, experimentar a Trindade na sua inteireza e a viver o amor da Trindade em sua integralidade. E aí a gente impacta todas as gerações. Só que ele vai dizer: àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O texto mal interpretado. Porque você egoisticamente usa esse texto em benefício próprio. Senhor, eu quero trocar o meu carro. E eu sei que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que eu estou pensando ou eu estou pedindo. Portanto, o Senhor vai me trocar esse carro velho com motor fundido por um carro agora de banco de couro, automático, com airbag, elétrico, a gasolina, a diesel, a álcool, com multimídia Dolby Surround Sound, e o Senhor vai me dar de tal jeito que quando eu sentar no frio de Novo Hamburgo, o banco esquenta. E não há maior inovação na face da terra para um carro do que o banco esquentar. E eu sei que o Senhor vai me fazer isso, porque o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que eu penso e mesmo do que eu peço. Então, como eu não sei orar, e o Espírito é que ora por mim, eu sei que o Espírito está pedindo coisas muito melhores do que eu estou pensando e o que eu estou pedindo. Então, o meu chefe, que é a encarnação do capeta, que não me dá aquele aumento e nem aquela promoção nunca, eu tenho convicção absoluta de que eu receberei a minha promoção, porque o Senhor o promoverá para junto do Senhor. Aí a vaga fica aberta e eu consigo chegar, porque o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que eu penso ou do que eu peço. Oração errada, porque o contexto da oração é que esse Deus triuno, que adora habitar no meio do seu povo, que pagou o preço altíssimo que foi a vida do Filho, para que eu e você pudéssemos habitar lá, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, para experimentarmos o amor de Deus na sua totalidade, compreendendo e vivendo o amor de Deus na sua largura, na sua altura, no seu comprimento, na sua profundidade, e nos tornando totalmente plenos, cheios do próprio Deus Trino, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E a Ele seja a glória, para todos sempre, por todas as gerações. Amém. E eu termino dizendo, amém, que assim seja.